começando o Câmara Jovem e hoje nós viemos aqui conversar com essa galera jovem sobre um assunto que é muito importante, que é a participação deles na democracia, na hora do voto, no combate à corrupção. Para isso, a gente veio com a participação também da Escola Judiciária Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba. As meninas estão aqui, vão ajudar a gente nesse diálogo, nesse intermédio que a gente vai fazer com essa juventude. E eu convido você para ficar prestando atenção, para estar bem atento, porque o tema é muito importante e super atual. Inclusive, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, ele lançou a campanha #PartiuMudar. E essa campanha já estimulou outras campanhas, não só aqui no estado da Paraíba, mas no Brasil inteiro, para criar essa conscientização da juventude de participar diretamente da democracia e no combate à corrupção. E eu vou começar já esse diálogo convidando as meninas para ajudar, né, nesse direcionamento para a gente aqui. Essa campanha que foi lançada recentemente pelo tribunal, ela vem com esse objetivo mesmo de convocar a juventude para mudar mesmo, mostrar um novo direcionamento para a democracia. Olá. Realmente, essa campanha que está sendo encampada pelo TSE e o Tribunal Eleitoral acolheu, ela objetiva despertar o jovem para a importância do seu voto, né? De conscientizá-los de que somente através do voto a gente vai conseguir mudar esse país. A gente vive um momento muito difícil e o jovem é a esperança dessa mudança. Então, assim, a campanha ela objetiva isso, que eles tenham vontade de votar, que eles escolham bem seus candidatos, seus representantes, porque através de uma boa representação é que a gente realmente vai conseguir mudar os destinos desse país. É verdade. Eu já quero, então, começar conversando com vocês e eu quero saber, vocês ouviram falar dessa campanha? Vocês tiveram o interesse de saber sobre essa campanha? Vou começar contigo, que já está aí pertinho, olhando para mim. Não. Nem em rede social, nem nada? Não. Isso acontece muito, né? Seria, no ponto de vista do tribunal, é uma falta de interesse da juventude ou é um desacreditar mesmo na política? O TSE ela tentou mudar a linguagem para poder se comunicar melhor com os jovens. É tanto que o lema da campanha é o #PartiuMudar. Isso vem sendo veiculado nas redes sociais. Eu tenho visto, mas o jovem, de uma maneira geral, ele está muito descrente da situação do país. E quando se fala em política, eles não querem nem... Assim, a grande maioria já tem uma certa repulsa. Não quer. Então, o objetivo da Escola Judiciária Eleitoral, e é por isso que a gente está aqui, a gente tem ido nas escolas, é fazer um trabalho, de fato, de conscientização da importância de participar da vida política, né? Mas confesso que a gente tem tido dificuldade, e por isso a mudança da comunicação com os jovens. Entendi. Agora eu vou continuar passando aqui para eles. Diz o teu nome, a tua idade, fala pra gente. Você acredita que uma campanha como essa pode se influenciar, mudar o olhar de vocês com relação à política atual? Meu nome é Jefferson, tenho 17 anos. E sim, eu acho que sim, essa campanha pode mudar sim o pensamento dos jovens, principalmente como ela estava falando, porque elas estão tentando buscar uma linguagem para que nós jovens podemos nos conscientizar a partir disso. E é exatamente isso, a gente jovem, a gente tem que buscar, a gente tem que procurar fazer com que a nossa sociedade futuramente ela melhore. Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que procurar, a gente tem que ter a nossa opinião sobre os políticos. Procurar conhecê-los também, sim. E não votar assim, é dia de votar, então vou votar em qualquer um. Muitos jovens já sabem que a partir de 16 anos já pode votar e acabam não recusando porque vem com aquela história, de certo modo, de eu não quero votar porque vai ser tudo igual, o meu voto não fará diferença, todos são corruptos. Sendo que não procura saber, por exemplo, como ele mesmo disse, vou votar em qualquer um, mas nessa história de votar em qualquer um, esse qualquer um pode acabar transformando a utopia tão bem sonhada em uma mera distopia. E acaba que piora muito mais a situação. Você fazendo esse papel de eu não vou votar, eu vou me recusar, eu não vou votar em qualquer um, você acaba contribuindo para isso, acaba piorando tudo o que acontece. Tem muito jovem atualmente, como os dois disseram, que está cansado da política atualmente.
acha que todos são corruptos, que fizeram besteira, só que é justamente o que eu sempre falo. A gente tem que ver o candidato, não votar pelo candidato, e sim pela proposta que ele tá falando e pelo caráter dele. Você tem 15 anos, ainda não tem o título, mas o ano que vem já vai fazer 16. Pretende tirar? Isso, pretendo tirar. Pretendo fazer a diferença. Eu achei interessante porque todos estão já com uma visão de que precisam escolher melhor, não é? A participação na pré-eleição. Ou seja, não é o simples fato de você poder manifestar a sua opinião, é a forma como você vai manifestar essa opinião. E aí esse hashtag Partir Mudar tem uma implicância maior ainda, porque a gente tem que pensar na mudança de atitude. Essa atitude que vocês já bem demonstraram que vão ter diante da urna, mas a atitude pós-eleição. A gente tem que aprender como cidadão brasileiro que a eleição não termina no dia que o resultado é divulgado. Você escolheu e você deu uma procuração, que seria um documento que faça com que aquela pessoa esteja habilitada a fazer algo em seu nome. E se ela vai fazer em meu nome, eu preciso olhar o que é que ela está fazendo. Você não daria um cheque em branco a uma pessoa para fazer com aquele seu dinheiro o que ela quiser. Ela vai fazer aquilo que você pediu que fizesse. Então, a fiscalização, a mudança de atitude tem a ver também com o pós-eleição. A gente observar o que é que os nossos candidatos, aqueles que foram eleitos, o que eles estão fazendo. Para complementar, o estudante, o aluno, ele disse que tem 15 anos, né? E eu queria só fazer um esclarecimento que a pessoa que tem 15 anos hoje, mas que terá 16 anos no dia da eleição, no primeiro turno, né, 7 de outubro, essa pessoa pode sim tirar seu título de eleitor. Não só pode, como deve. Procurar a central de atendimento aqui na capital a partir do dia 7 de janeiro. Se você tem 15 anos hoje, vai ter 16 anos. No dia da eleição, procurar a central de atendimento a partir do dia 7 de janeiro, que é quando o recesso do tribunal acaba, para fazer seu título de eleitor. Eu queria ainda fazer esse ano meu título de eleitor. Aí eu queria saber quais são os documentos que eu tenho que levar, onde, como. É isso. Surge muito, né, esse tipo de dúvida com relação à maneira de tirar o título, né? O jovem que queira tirar seu título hoje deve procurar a central de atendimento ao eleitor, que aqui em João Pessoa fica ali no Roger, frente ao Shopping Tambiá, no período das 12 às 19 horas, de segunda a quinta, e na sexta-feira é pela manhã, o expediente, até às 14 horas. Então, você deve levar seu documento de identidade, um documento oficial com foto, de preferência, se tiver, com o CPF. Acho que vocês aqui não têm carteira de motorista, nem de reservista, nem carteira de trabalho. Mas se tivesse também, era um documento oficial que pode ser levado. E além do documento oficial, levar um comprovante de residência, certo? Dos 3 meses para trás. Não é um documento que precisa levar dos 3 últimos meses, mas que a data ali daquele comprovante de residência remonte aos 3 meses, ao 3º mês para trás, anterior. Mesmo que não tenha, né, no seu nome, mas o do não, pai e da mãe pode ser no nome do né? pai, da mãe, um comprovante de residência do local onde você reside, uma conta de água, uma conta de luz. Bem claro. Quando a gente falou 7 de janeiro do ano que vem, é para quem tem 15 anos, porque o título de eleitor é possível ser tirado para quem tem 16. A partir dos 16 anos, o voto é facultativo, como está escrito na nossa Constituição. O jovem que tem 15, no ano de eleição, ele pode tirar o título a partir de janeiro, porque vai se considerar que ele vai ter 16 no dia da eleição. Então, é uma exceção. Para quem já tem 16, este ano, você pode se dirigir à Senatel até o dia 20 de dezembro, que é quando a gente tem o expediente normal, como já foi dito aqui, tá certo? Então, deixando bem claro para o eleitor que está nos assistindo, ou que pretende ser eleitor, que é possível se dirigir à Senatel e retirar, sim, seu título mediante documento oficial com foto, apresentação do comprovante de residência e do CPF, se tiver, tá bem? E quem tem 15 anos, a partir de 7 de janeiro do ano que vem, que complete 16 anos até o dia da eleição, então é possível também retirar o seu título de eleitor. Ótimo, a gente ainda tem 2 minutinhos. Antes disso, eu queria saber, tem uma pergunta que era justamente que eu queria saber se algum de vocês tinha mais alguma pergunta, porque é importante aproveitar. Passe, por favor. É importante aproveitar a presença das meninas aqui para tirar as dúvidas, não é? Olá, meu nome é Williana, eu tenho 17 anos. Não seria uma pergunta, mas era ressaltando o que os meninos falaram,
no momento que a gente vai votar, a gente não analisa as propostas dos candidatos. Então, isso seria um grande problema da sociedade, porque a gente não analisa como algo que seja, se é possível fazer. A gente analisa como uma proposta rápida, como se resolvesse o problema do país inteiro. E não é assim, é uma construção que começa com a educação e assim por diante ela vai se moldando. Então é importante a gente avaliar essas propostas, porque elas podem ser benéficas ou não. Aí eu digo, é bonito de ver, não é? Nossa juventude pensando, falando dessa maneira e analisando a política desse ponto. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalozinho. Daqui a pouquinho a gente volta, continua essa discussão que está começando a fluir aqui com os nossos jovens. Até já, não sai daí. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Olá, estamos de volta com o Câmara Jovem. A gente está no Sesc Centenário, ouvindo uma galera que entende muito de política, que está interessada em participar e vem chamar a atenção da juventude como um todo para esse tema que é importante, a participação na democracia, no combate à corrupção, primeiro voto. E aqui no intervalo já rolou uma discussãozinha, o pessoal aqui empolgado, e eu não quero perder esse ritmo, eu já volto aqui com a Raquel, que estava falando algo que eu achei bem interessante. Fala pra gente, Raquel. Meu nome é Raquel, prazer, 16 anos. Estava comentando aqui de que um dos grandes problemas do Brasil que acaba sendo refletido na política é justamente o fato do Brasil ele pensar a curto prazo e não a longo prazo. Isso a gente vê em coisas simples, por exemplo, as cotas, que apesar de eu ser a favor, eu entendo que é uma política de restituição que a gente tem, mas que deveria ser obrigação do Estado, e eu falo isso em geral, no Brasil inteiro, melhorar a educação. Só que justamente por essa pequena, não por essa pequena, por essa grande falha, a gente acaba precisando prolongar a utilização das cotas, o que deveria ser algo a curto prazo. Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas que realmente a gente vê isso na política é porque a gente nasceu, a nossa geração nasceu em um período de caos. A gente nasceu em um período de muita descrença já. Então, acaba que nós só vamos levando a política e outras coisas com a barriga, sabe? Essa falta de esperança. E eu acho que a ideia de incluir os jovens nisso é algo a longo prazo e que é algo que é construtivo, e é isso que o Brasil precisa. As pessoas, elas votam esse ano e no ano que vem, ou até mesmo nesse ano, elas não lembram nem de quem elas votaram. E também tem o fato de que as pessoas acham que é só o presidente que resolve as coisas, só o governador, mas começa de baixo. Toda pirâmide começa por baixo e essas pessoas de baixo também fazem diferença. Muitas vezes eu vejo as pessoas votando em deputados federais e estaduais e nem sabem quem são, não procuram propostas, só votam por votar, entendeu? Mas essas pessoas também fazem diferença, e muita. Pode falar. Olá, meu nome é Isaac. Eu queria ressaltar só uma coisa que Raquel tinha falado sobre a corrupção nos dias atuais, que já é algo que realmente já é enraizado na nossa cultura brasileira. Isso vem desde o descobrimento do Brasil, que na verdade foi o achamento, né? Às vezes tem a costume de dizer que foi o descobrimento, mas isso já é algo enraizado na nossa cultura. Muitas vezes a gente xinga políticos, a gente xinga as pessoas, são corruptos, mas a gente não olha para nós mesmos e vemos os nossos defeitos. Quando a gente compra um DVD pirata, quando baixamos música na internet ilegalmente, isso tudo é corrupção. Agora, é mais fácil a gente reparar no erro do candidato a qual a gente votou, cobrar dele, mas não olhamos nos nossos erros. As pessoas nunca olham para os deputados, as pessoas que votam, porque vão estar representando você, principalmente seu estado, lá na Câmara, entendeu? E as pessoas esquecem, não
no momento mesmo, que vão votar, votam em qualquer pessoa, não ligam para quem tá lá, entendeu? Pensam que é só o presidente. E outra coisa, se você quer pedir alguma coisa ao presidente ou à sociedade em geral, você tem que fazer a sua parte também. Você tem que ser o exemplo, entendeu? Você tem que esperar a outra pessoa ser o presidente ou os políticos serem, enquanto você não é. Os políticos são um reflexo da nossa sociedade. Se nós somos corruptos, eles também vão ser corruptos, porque não tem diferença da corrupção pequena e da corrupção grande, é corrupção do mesmo jeito. Nossos responsáveis, a gente convive com eles durante grande parte da nossa vida, alguns acabam sempre visitando os pais mesmo depois que já mora sozinho e sempre vários acabam sempre ouvindo isso. Ah, não vai fazer diferença. Ah, faça isso. Ah, por que você não faz aquilo? Vem um conformismo, né? Vem aquele conformismo. Ah, mas as coisas são assim que as coisas são. E acaba que nenhum deles incentiva. Por que você não questiona isso? Eu, por exemplo, eu tive que buscar essa questão. Eu sempre tive essa curiosidade. Então eu fui pesquisando. Ah, quanto a esse cenário político, por que aqui nós temos tal cenário e por que, sei lá, na Inglaterra temos outro? Por que aqui nós temos um presidente e na Inglaterra nós temos uma rainha? Como funciona esse sistema? Por que aqui é diferente? Quando começou a ser assim? Nós também temos que ver a questão que é uma coisa que, como Isaac disse, nós vamos desde que o Brasil foi descoberto. Foi isso. Você tem que se conformar com isso, principalmente as pessoas de uma classe menor. O proletariado sempre é desvalorizado. Então nós temos que meio que ter essa noção. Nós podemos ser até uma minoria. Pode ser aquela questão, o negro é minoria no Brasil, que não é. Mas se você não faz uma proposta que ajude essas pessoas, por que você está aí? Você tem que ajudar todo o país, no caso da presidência. Eu vi aqui que vários de vocês falaram sobre corrupção, né? Então, a Escola Judiciária Eleitoral, e a gente está com essa preocupação de fazer um resgate desses valores, da ética, de pequenos gestos de corrupção que cada um de nós cometemos e a gente nem acha que é corrupção, né? Que é, quem aqui não tem um amigo que ia fazer uma prova, não teve tempo de estudar ou apresentar um trabalho, foi lá na internet, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, colou e apresentou a professora. Que pulou uma catraca de ônibus sem pagar, que furou uma fila, que tentou subornar uma multa de trânsito. Então, nós, no dia a dia, a gente vem incorporando hábitos que a gente não acha que seja corrupção. Antes de eu vir para cá, estava com uma manicure lá na minha casa, e ela sentadinha, a barriguinha grande, eu disse, você precisa baixar essa barriga, viu, bichinha? Ela olhou para mim e disse, de jeito nenhum. Ontem eu fui no shopping, estava numa loja e fui para a fila de gestante. E ainda estufei a barriga. Quer dizer, ela sorriu, achou que estava dizendo uma coisa engraçada, e ela não tem a percepção de que aquilo é um pequeno gesto de corrupção. Então, todos nós devemos coibir essas pequenas atitudes, práticas, que nós fazemos. E no dia 28 de novembro, agora, uma terça-feira, o Tribunal Eleitoral vai estar promovendo um momento que chama-se #Todos Juntos contra a Corrupção. Então, aqui, desde já, eu deixo esse convite aos alunos, à comunidade em geral, para participar desse momento na Justiça Eleitoral, que é de combate a essa corrupção primária, certo? Vamos ter uma apresentação de um grupo teatral e de um palestrante, o juiz Marlon Reis. Então, vai ser um momento muito rico. Tá? E todos aqui vocês estão convidados. E é importante, né, a participação deles em momentos como esse, em discussões como essa, porque a gente viu aqui que precisou estigar só um pouquinho e saem coisas que muitos duvidam até que a nossa juventude tem esse pensamento, tem essa visão. A fala de Raquel e também de Amanda, a gente tem que lembrar que quando nós escolhemos, a gente escolhe por 4 anos. Então, quem é que lembra o que há 4 anos atrás estava fazendo? Você precisa forçar um pouquinho para lembrar, eita, 4 anos atrás eu morava em tal lugar, 4 anos atrás eu praticava tal esporte, eita, 4 anos atrás eu fazia o quê mesmo? Então, a pessoa que você escolheu está há 4 anos, pelo menos 4 anos, porque se for senador passa 8 anos, não é? Com a sua procuração para fazer algo em seu nome. Então, o cuidado da escolha, cuidado da análise das propostas e, especialmente, o cuidado com o passado daquela pessoa. Ninguém é santo e inocente que aparece, decide do céu naquele momento para você escolher uma pessoa que não tem
um passado. A pessoa já vem de outras atividades, ela fez alguma coisa, fez legal, ela correspondeu, ela estava fazendo direitinho, ela tinha o cuidado de prestar contas. As prestações de contas daquele candidato, elas foram aprovadas, ele fez as coisas direito. Então, a gente precisa ter esse olhar também para o passado daqueles candidatos, não é isso? Essa história de você ir ali na sua cantina, comprar o seu lanche e o funcionário da escola passou o troco errado e você olhou e você devolveu. É você pegar uma prova de matemática que você está precisando de uma nota e quando viu o professor, por um equívoco ou por um excesso de trabalho, às vezes, ele lançou a sua nota errada e você tem a dignidade de dizer, professor, a minha nota está errada. Então, isso contagia, porque no momento que você coloca isso para um grupo de alunos e aquilo se espalha, as pessoas veem, poxa vida, vale a pena ser honesto, vale a pena você dar a sua contribuição. E eu acho que na sua família você faz a diferença, dentro da sua casa, daí a pouco dentro do seu grupo de amigos, e você, com as redes sociais, isso se multiplica e é capaz de contagiar no aspecto melhor que pode existir, que é você compartilhar o bem, você compartilhar o que é fazer bem feito. E eu acredito muito no Brasil, porque eu acredito no Brasil que vocês vão ajudar a construir. Verdade. Então, gente, é hashtag todos juntos contra a corrupção, tá? Hashtag todos juntos contra a corrupção. Agora eu quero ouvir ele, que também quer participar aqui conosco. Ele já estava falando também. Deixa eu passar logo aqui. Meu nome é Tiago, eu tenho 16 anos. Só pegando um ganchozinho do que ela falou, que, na minha visão, o que acontece muito no nosso país, e principalmente, vamos dizer, na região Nordeste, é que as pessoas acabam criando políticos de estimação. Pessoas que elas já estão acostumadas com aquele meio, que às vezes, vamos dizer, criam propostas, como muitos aqui já falaram, de a curto prazo, que apazigua, de certa forma, acalmaria, mas não resolve o problema. Só também fazendo uma ressalva que, hoje em dia, como a internet está com toda essa disseminação, nós jovens, como existem vários sites, por exemplo, o E-Cidadão, E-Cidadania, que você pode ajudar votando projetos de leis. Então, nós jovens, já que estamos nesse meio de internet, a gente tem esses mecanismos. Nós podemos votar, nós podemos opinar, e se faz necessário, principalmente no século XXI e nesse turbilhão de acontecimentos que o nosso país vive, a gente jovem, que principalmente está no ramo de educação, que vê cotidianamente as mazelas da educação, muitas vezes problemas de alimentação, de falta de merenda, de irresponsabilidade de alguns governantes, seja prefeito, governador, vereador, na hora de legislar, que a gente precisa ter essa visão, essa importância e realmente se colocar, tomar conhecimento. Eu acho que o Brasil também ele perece muitas vezes por falta de conhecimento. A gente tem a Constituição, mas a gente muitas vezes não sabe os artigos básicos que garantem a nossa legitimidade. O que, eu posso isso, eu posso aquilo, a gente muitas vezes não sabe. Então, quem está no poder, que tem esse conhecimento, muitas vezes se apropria dessas coisas e, de certa forma, nos torna reféns dos nossos próprios direitos. Nós estamos inseridos em núcleos diferentes. Por exemplo, na nossa família, a gente costuma pensar sobre política de uma maneira. Na escola, a gente pensa de outra. Por exemplo, na nossa casa, a gente pensa as políticas, às vezes, de uma maneira muito pessoal. Por exemplo, principalmente quem é do interior tem, eu vou votar em fulano porque minha família conhece ele, amigo da minha família. Na escola, essa discussão acaba se tornando meio ideológica. Vem um professor que tem tal opinião e começa a discutir sobre isso, e aí algum aluno que pensa que tem uma ideologia diferente do professor começa essa discussão, quando não deveria se basear só nesse campo. Então, eu acho importante lembrar de que realmente a gente está falando de núcleos diferentes e de que são realidades completamente diferentes, mas que a gente deve unir isso e entender que no fim é uma sociedade só, que acaba se misturando mesmo. E complementando o que ela falou, isso é até uma questão em que a sociologia ela pontua que as instituições sociais elas condicionam a vida dos indivíduos, na maneira de pensar, de agir. Então, não é uma questão assim, apenas de você ter uma opinião, eu acredito que em tal lugar e depois em outro. Eu acho que você tem que permanecer, manter firme a sua opinião,
para que você possa difundir ela até mesmo na sua família, porque apesar de terem pessoas mais experientes, a sociedade, a juventude, ela pode ensinar para essas pessoas também. Assim como a gente pode aprender, a gente também pode ensinar, porque é a realidade social, a gente convive, a gente está participando dela. Então, é possível a gente manter essa opinião e não apenas fazer aquilo como ela acabou de pontuar, que eu vou votar num político que é amigo da minha família. Mesmo que você conheça ele, você tem que saber das propostas dele. Não é por uma questão de intimidade, mas sim uma questão de governança deles. Bem, a gente está com um tempo bem curtinho, mas os dois querem falar. Eu peço só que vocês resumam um pouquinho a fala, mas pode falar. Bem, eu só queria falar que um dos maiores desafios assim, para jovens que estão começando a pesquisar mais sobre os políticos que eles querem votar ou sobre os projetos de emenda, é sobre as fontes, o que é verdade, o que não é. Que a gente gostaria assim, também de saber mais sobre o TRE e a gente praticamente mal tem notícias, por isso que a gente não estava sabendo dessa campanha. Pelo menos não chega até nós o que vocês ficam nas suas campanhas. Sim, ele também quer fazer a consideração dele. Bem, eu só queria deixar um recado para o telespectador, dizendo que a gente é a minoria, mas a gente é uma minoria que faz a diferença. A gente é uma minoria que faz a diferença. Você quer sair da sua zona de conforto? Você quer permanecer nessa zona? Ou você quer fazer parte da diferença? Uma reflexão muito positiva passa aqui para as meninas. Meninas, eu quero que vocês façam um fechamento de tudo isso que foi colocado e principalmente do que ela falou sobre o acesso à informação. Pontinhos. Nós somos maioria, porque nós somos povo brasileiro. E aí a gente tem que ir com essa garra, com essa consciência. A consciência de que o seu voto vale o mesmo peso que o voto do homem mais rico do Brasil. Então você tem o mesmo poder de mudar que o homem mais rico do Brasil. Esse é o recado que eu deixo. E a nossa colega Ana Carla vai passar esses informes, inclusive sobre como você pode chegar ao TRE. Olha, foi bom você ter colocado, eu aproveito o espaço aqui para dizer que a Escola Judiciária Eleitoral do TRE da Paraíba, ela tem 2 programas muito legais. Esse a gente está vestindo a camisa aqui, TRE rumo às escolas. Então, basta que as escolas agendem, que queiram a nossa participação, para fazer um debate, para apresentar uma peça, para entregar material educativo, fazer esse trabalho de conscientização. Escola Judiciária Eleitoral, ege@tre-pb.jus.br, o telefone 3512-1379, liga e agenda. E a gente tem um outro programa lá também, que é o TRE de Portas Abertas. Nesse programa TRE de Portas Abertas, a gente convida as escolas para irem ao tribunal. Lá a gente faz um acolhimento, leva esses alunos no Memorial da Justiça Eleitoral. Lá vocês vão ter uma aula sobre toda a evolução da urna, desde a urna lá de ferro, passando pela de madeira. Vão conhecer as dependências do tribunal, a sala de sessões, onde acontecem os julgamentos. Se quiserem assistir também uma sessão plenária, poderão assistir. Então fica a dica aqui para vocês, tá? E outra coisa que eu achei maravilhosa a conversa que nós tivemos. E para encerrar, eu gostaria de saber, nós temos uma campanha que é O Meu Voto Não Tem Preço. Então, eu tenho aqui uns botões, uns adesivos. Eu vi que aqui todo mundo é bastante politizado. Alguns já têm títulos. Os que não têm, acredito que vão tirar, pelo menos eu espero. Quem gostaria de ter o botão e se adesivar como digo não à corrupção, porque meu voto não tem preço. Então, eu vou passar aqui o adesivo. Nós vimos aqui que todos nós selamos o compromisso, né, da importância do voto, todos estamos adesivados. Isso é apenas simbólico, mas eu espero que nas urnas a gente realmente coloque aquele voto consciente, que faz a diferença. Nós temos aqui também um material educativo, que são cartilhas, que falam sobre a importância do voto. Essa cartilha que o TSE distribuiu a nível nacional fala sobre a segurança da urna eletrônica, a importância da gente confiar que o voto que foi dado para a gente vai chegar lá naquele candidato. Então está aqui meu convite para o dia 28 de novembro, o hashtag Todos Juntos contra a Corrupção, lá no Tribunal Eleitoral. E eu agradeço o espaço
a participação de todos vocês. Vocês são o futuro desse país. Eu ainda acredito nisso. Com certeza. Agora, daqui para mim também, que eu também quero colocar um botãozinho desse, que é muito importante. Aqui. E vale lembrar para você que está em casa que a Câmara Municipal também tem meios de você acompanhar o Legislativo Municipal. Para vocês que estão interessados nisso, a Câmara tem as redes sociais, nós temos os sites, nós temos a TV Câmara. São muitos os meios de vocês acompanharem de perto o trabalho do Legislativo, porque hoje um vereador pode ser o seu deputado de amanhã, pode ser até o presidente, o governador, pode ser qualquer cargo político. E tudo depende também da participação, da cobrança e da fiscalização de vocês. E você que está acompanhando, muito obrigado por ter dado esse prazer de acompanhar esse programa de hoje com esse tema tão importante, com essa discussão tão bacana. E você já sabe, nós temos as redes sociais que você pode acompanhar, assistir esse programa quantas vezes quiser. TV Câmara JP é o YouTube e tem os nosso Instagram e o Facebook, que é o Câmara Municipal JP, @Câmara Municipal JP. Segue a gente, compartilhe. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá!